Professor Cláudio Couto, o professor Miguel Reale nos dando a perspectiva dele, da perspectiva dele, pode ter acontecido sim, um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque diante da ameaça à família do ministro, ele fica mais restrito na sua atribuição de decidir como ministro do Supremo. Mas o professor Miguel Reale entende que ele deveria se declarar sim suspeito, já que se diz respeito à sua família. Né? E fica muito difícil alguém julgar uma outra pessoa que está ameaçando seu filho, traduzindo assim em miúdos. Agora tem jurisprudência dentro do Supremo, né? Teve outros casos em que juízes não se declararam impedidos, acho que o próprio Alexandre, talvez se não me falha a memória, porque o Supremo entendeu que quem estava sendo atingido era a instituição e não o Uhum. juiz em específico. Como é que o senhor vê esse caso? Olha, eu concordo com o professor Reale. Eu acredito que é realmente disso que se trata quando a gente pensa na participação específica do ministro de Alexandre de Moraes nesse caso, porque realmente, se a sua família, se é uma ameaça que ultrapassa pura e simplesmente o seu exercício funcional ali dentro do Supremo como um dos ministros e atinge o ministro Alexandre de Moraes tão no âmbito pessoal de maneira tão profunda, acho que seria de bom tom realmente que nesse caso ele se declarasse impedido e um colega seu de Supremo assumisse a condução dessa situação. Acho que o doutor Reale está coberto de razão. Agora, eu chamaria atenção também para um segundo aspecto dessa história, que, enfim, a gente já falou muito disso nos últimos anos e acho que nunca é demais insistir, que é o contágio que as Forças Armadas sofreram pelo bolsonarismo ao longo desse período, né? Nós estamos falando de dois militares de carreira, né? Fuzileiros navais, ou seja, e no caso aí, inclusive irmãos, né? Mas estamos falando de um contágio que atingiu a Marinha, nesse caso. A gente lembra que um dos comandantes das Forças Armadas que se manifestaram favoravelmente à tentativa de golpe do Bolsonaro, segundo os relatos que já foram dados à Polícia Federal nas investigações que têm sido feitas sobre a tentativa de golpe, foi justamente o então chefe da Marinha. Mas não me parece que isso é uma coisa restrita só à Marinha, descrita a ela, é alguma coisa que tem atingido as Forças Armadas de uma maneira geral, inclusive as hierarquias mais baixas, né? Como a gente também, de novo, vê no caso desses dois. E não acho que esses dois são casos isolados, situações pontuais. Eles são muito mais o sintoma de um contágio ideológico mais geral que a Marinha vem sofrendo do que propriamente apenas uma situação atípica. Acho que é a situação típica essa, não necessariamente ir tão longe, mas se verem contaminados pelo bolsonarismo. E dado o feitio golpista que tem o bolsonarismo e a eleição que fez o presidente Bolsonaro do Alexandre de Moraes como seu principal inimigo, não é de se espantar que algo como isso aconteça agora. O professor faz, só fazer uma pontuação, professor, um deles é fuzileiro naval, o outro não. Ah, Isso só um deles, né? é só um Mas os dois deles. são militares, né? Eu tenho dúvidas. A gente está checando essa informação. A informação que nós Perfeito, temos por enquanto é que um deles, sim, com certeza, é fuzileiro naval. E o professor traz essa perfeito. lembrança, né, do almirante Almir Garnier, o ex-comandante da Exato. Marinha, que ofereceu as suas tropas, deixou as suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro para um golpe de Estado, pelo menos isso é o que apontam até agora as investigações da Polícia Federal, enquanto o comandante do Exército e da Aeronáutica teriam se recusado.